Após 10 anos de indefinição, o Superior Tribunal de Justiça definiu que as ações indenizatórias de ex-moradores da ocupação Pinheirinho devem ser julgadas na Justiça de São José dos Campos. Impetrados com apoio da Defensoria Pública, os processos buscam a compensação por perdas materiais, abusos e maus-tratos. A reportagem é de Rodrigo Gomes. Na madrugada do dia 22 de janeiro de 2012, teve início o despejo de 1.728 famílias que viviam na ocupação Pinheirinho, em São José dos Campos. Cerca de 2.000 policiais militares, agentes da Guarda Civil Metropolitana, contando com helicópteros, carros blindados, viaturas, cães e cavalos, além de bombas de gás lacrimogênio, balas de borracha e spray de pimenta, realizaram a reintegração de posse. O bairro, que ficava em um terreno cuja propriedade era reivindicada pelo empresário Nagi Narras, ocupado desde 2004, foi totalmente destruído. O coordenador do movimento urbano Sem Teto, Valdir Martins, o Marrom, relembra que centenas de denúncias de abuso e violências durante e após a ação foram relatadas. O processo foi muito violento, né? A desocupação, os moradores perderam todos os móveis que tinha, a casa que foi destruída, depois os móveis também. Os moradores não conseguiram tirar. Para você ter ideia, essa desocupação, que na época tinha 1.843 casas, né? Foi feita em 48 horas. Foi tirado o povo, né? E logo em seguida derrubaram todas as casas. Né? E o pessoal perdeu carro, perdeu geladeira, perdeu fogão, perdeu roupa, documentos, né? Objetos pessoais, né? E apenas agora, passados 10 anos, a Justiça vai começar a analisar as 1.105 ações indenizatórias dos ex-moradores pelos danos morais e materiais decorridos da desocupação. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça definiu que a competência da Justiça de São José dos Campos, após 10 anos de indefinição e vai e vem dos processos entre a cidade e a capital paulista. Segundo o defensor público Jairo Salvador de Souza, agora os processos entram em fase de produção de provas e já houve uma audiência com as testemunhas comuns a todos os processos. Na sequência, devem ocorrer as oitivas com testemunhas específicas para individualizar as condutas de abusos policiais, destruição dos bens das famílias e maus tratos nos abrigos em que elas foram acolhidas. Apesar do alívio de ver as ações finalmente começarem a andar, o processo ainda deve ser longo até o julgamento. Além disso, o defensor destaca que nem mesmo a ação de reintegração de posse teve seu mérito julgado até hoje, restando dúvidas até mesmo se a área desocupada era mesmo propriedade de Narras. E o mais absurdo é que até hoje, né, o processo principal de reintegração de posse do terreno ainda não foi julgado, em primeiro grau ainda também. Agora está na fase de discussão de uma perícia, porque é uma discussão sobre se a área reintegrada foi realmente a área que o titular registral, no caso da massa falida, tinha ou se não, ainda está nessa discussão. Então nem sentença ainda teve o processo, eles já vão 10 anos que eles foram tirados lá por força de uma liminar. Com toda a violência, quer dizer, o processo principal já nem se discutiu se o direito alegado lá pela massa falida realmente existe, né? Para Marrom, o andamento do processo já é um alívio. O resultado pode ter um impacto importante, não só para os ex-moradores do Pinheirinho, como para outras famílias sem teto de todo o Brasil. Primeiro, a gente abre um precedente muito grande a nível nacional, né? Que se você ganhar essa ação, né, abre também porta para outros movimentos que estão sofrendo a mesma coisa, né? Com despejo violento aí, as pessoas são jogadas na rua. Primeiro, nós abrimos um precedente muito grande para a questão dos 6 anos recebendo lugar social, que não existia isso aí antes. Depois, foi a primeira vez que tem uma ocupação e a gente conseguiu as casas, que também é muito difícil acontecer, certo? E agora seria de extrema importância a vitória nossa, né, para que também não só os moradores do Peri, mas outros moradores, outros lugares que estão com essas ações, para que seja vitoriosa, né? Após a reintegração de posse, os moradores do Pinheirinho ficaram anos vivendo com o apoio de um auxílio aluguel. Parte das famílias deixou São José dos Campos. Em 2016, cerca de 1.700 moradias foram entregues às famílias no residencial Pinheirinho dos Palmares, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, em uma parceria entre a Prefeitura e o governo da então presidenta Dilma Rousseff. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.